Neste vídeo, vamos começar resumindo brevemente os principais pontos sobre funções que serão úteis para entender o que é taxa de variação de uma função. Esta quantidade, a taxa de variação, é uma quantidade fundamental para entender o conceito de derivação. Vimos nas aulas anteriores que uma função é uma associação de pares de variáveis. Para cada variável independente x, deve existir apenas uma variável dependente f associada. Os valores da variável independente são também chamados de entrada da função. E os valores da variável dependente f são chamados de saídas da função. Quem transforma um valor x em um valor f, formando um par, é a regra f de x. Neste curso, a regra será sempre uma expressão matemática. Se a função apresentar infinitos pares associados, fica impossível de representá-los pelo diagrama de balões. Neste caso, a função será melhor representada pela expressão matemática ou graficamente. Através dos dois exemplos das aulas anteriores, vimos que a representação gráfica e a expressão matemática são formas equivalentes de representar a função. No primeiro exemplo, a função é representada graficamente por esta reta, que é determinada pela regra S de t igual a 10 mais 15t. No segundo exemplo, temos que a função é representada graficamente pela parábola, que é determinada pela regra A de x igual a x². Outra coisa importante dizer é que a representação gráfica geralmente descreve apenas uma parte do que a expressão matemática pode descrever. Neste caso, dizemos que a função está representada num dado intervalo. Por exemplo, temos que a primeira função está representada graficamente no intervalo de 0 até 4, conforme indicado pelo trecho em vermelho. E a segunda função está representada no intervalo de 0 até 3. Existe um sem número de funções as quais poderíamos expor suas representações gráficas e matemáticas. Mas o que importa neste momento é apenas entender que qualquer função, pelo menos as que vamos discutir aqui, tem como ser representadas tanto graficamente como pela sua expressão matemática. Uma outra propriedade importante que não falamos nas aulas anteriores é a continuidade de uma função. A maneira mais intuitiva de entender o que é continuidade de uma função é observando a função através de sua representação gráfica. Então vamos utilizar os exemplos de função das aulas anteriores para discutir o conceito de continuidade. No primeiro exemplo, que descreve o movimento do carro, a função é representada por uma reta, e no segundo exemplo, a função é representada graficamente pela parábola. Em ambos os casos, notamos que o desenho, tanto da reta quanto da parábola, não apresenta interrupções em sua extensão. E é por isso que dizemos que ambas as funções são contínuas naqueles intervalos. Algo similar acontece em uma faixa contínua de trânsito, pois ela não apresenta interrupções em sua extensão. Poderíamos ainda dizer que ambas as funções são desenhadas com uma caneta sem que ela fosse tirada do papel enquanto estivesse realizando o desenho. Esta função, f de x, é um contra-exemplo. Ao ser desenhada, deve-se tirar a caneta do papel para realizar a interrupção no ponto x igual a 3. Neste caso, dizemos que a função apresenta uma descontinuidade no ponto x igual a 3. Ou ainda podemos dizer que esta função é contínua
no intervalo de 1 até 3 e de 3 até 5. É bom avisar que a continuidade de uma função apresenta uma definição rigorosa, que é feita analisando a expressão matemática que representa a função por meio de um conceito matemático chamado limite, mas não vamos fazer isso aqui. Agora vamos começar a ter contato com uma quantidade que está intimamente ligada ao conceito de derivada. Vamos considerar o nosso exemplo do carro em movimento, que é representado pela reta e pela expressão S de t igual a 10 mais 15 vezes t. E vamos nos ater a dois momentos do percurso do carro. O primeiro, quando o carro passou pela posição de 25 metros no tempo t igual a 1 segundo. E depois pela posição de 55 metros em t igual a 3 segundos. Conforme é mostrado, destacamos esses dois pontos na representação gráfica. Podemos perguntar qual foi a variação que a variável independente sofreu entre esses dois pontos. Conforme a seta vermelha está indicando, de um ponto até outro, a variável t caminhou de 1 até 3. Portanto, esta é a variação que a variável independente sofreu. Similarmente, podemos perguntar qual foi a variação que a variável dependente sofreu. Conforme podemos perceber, a seta verde indica que a variável dependente caminhou de 25 até 55. Portanto, esta é a variação que a variável dependente sofreu. Uma coisa importante notar é que os sentidos das setas são bem definidos. Sempre vai apontar do ponto da esquerda para o ponto da direita, ou seja, sempre avançando sobre o eixo da variável independente. Podemos dispor graficamente as variações como catetos de um triângulo retângulo. Vamos simbolizar a variação da variável t como ΔT. É um costume utilizar a letra grega, delta, para representar variações. Este símbolo não significa delta vezes t. Não há dois símbolos ali, o delta e o t separados. Existe apenas um único símbolo representado ali. Fazemos o mesmo para a variação da variável s, ou seja, simbolizamos esta variação como ΔS. Como a seta vermelha indica que andamos do 1 até o 3, ou seja, andamos no sentido positivo da reta 2 unidades, a variação será de 2 segundos. Portanto, ΔT é igual a 2. Se a reta estivesse apontando no sentido negativo, a variação seria igual a menos 2 segundos. E colocaríamos o menos para indicar que estávamos caminhando para trás. Fazendo uma análise similar para a variação ΔS, podemos perceber que a variação será de 30 metros. Portanto, ΔS é igual a 30. Agora, o que vamos fazer é relacionar essas duas variações, definindo a razão entre ΔS e ΔT. Essa divisão é chamada de taxa de variação, que é uma medida do quanto a variável dependente varia em relação à variável independente. O significado dessa quantidade ficará mais claro a seguir. Portanto, temos ΔS dividido por ΔT, que é igual a 30 dividido por 2, que dá 15. Qual é a informação que o número 15 nos passa? O número 15 está nos informando que caminhamos 15 unidades na variável S a cada unidade caminhada em t. É isso que a taxa de variação nos informa. Ou seja, o número 15 quantifica a subida que a função realizou naquele trecho. 15 unidades para cima por uma unidade para frente. Podemos, inclusive, fazer uma interpretação física dessa taxa de variação, pois a variável S é a posição do carro em metros e a variável t é o tempo observado em segundos. Portanto, ΔS é o quanto o carro se deslocou naquele trecho e ΔT é o intervalo de tempo que durou esse deslocamento. Levando em conta as unidades de medida, a taxa de variação nos dá 15 metros por segundo, que corresponde à velocidade média do carro naquele trecho.
Geralmente, se houver um contexto por trás da função analisada, um contexto físico, contexto químico, seja lá qual for, a taxa de variação sempre terá uma interpretação, seja ela física, química ou qualquer outro. Agora vamos voltar ao outro exemplo de função que estamos usando neste curso. Neste caso, sabemos que a representação gráfica da função apresenta uma curvatura. O que nós vamos mostrar é que neste caso, em que a função é uma curva, a taxa de variação vai mudando de valor conforme a região analisada. Considere inicialmente esses dois pontos da curva que representam os pares 0, 0 e 1, 1. A seta vermelha indica a variação da variável x e a seta verde indica a variação da variável a, que são simbolizadas por ΔX e ΔA. Agora vamos mostrar o esquema de pontos em detalhe. Percebemos que do ponto da esquerda para o ponto da direita, a variável x caminha uma unidade. O mesmo ocorre com a variável a. Portanto, ΔX é igual a 1 e ΔA também é igual a 1. Neste caso, a taxa de variação, que é a razão entre ΔA e ΔX, será igual a 1, pois 1 dividido por 1 é igual a 1. Portanto, a função a de x sobe uma unidade para cada unidade avançada em x. Vamos considerar outros dois pontos, os pontos 2 e 4 e 3 e 9. Temos a seta vermelha indicando a variação em x e a seta verde indicando a variação em a. Através do gráfico é possível perceber que ΔX é igual a 1, enquanto que ΔA é igual a 5. Portanto, neste caso, a taxa de variação será 5. ΔA dividido por ΔX é igual a 5 dividido por 1, que é igual a 5. Neste caso, a função sobe de forma mais íngreme, ou seja, a taxa de variação diz que a função a de x sobe 5 unidades para cada unidade avançada em x. Então, podemos perceber que a taxa de variação mudou ao usar novos pontos da curva. A primeira taxa de variação foi 1, a segunda taxa de variação foi 5. Isto sempre irá acontecer se a função for representada por uma curva. Mas se a função for representada por uma reta, a taxa de variação é sempre a mesma, qualquer que for o trecho analisado. Ao colocarmos os esquemas das taxas de variação que acabamos de calcular um do lado do outro, podemos perceber o seguinte: as retas desenhadas refletem a diferença de valor das taxas de variação. Ou melhor dizendo, a inclinação das retas indica geometricamente as respectivas taxas de variação. Veja que a taxa de variação menor apresenta uma reta com inclinação menor. Note que não é difícil de entender isso. No caso à direita, a taxa de variação é igual a 1, que corresponde a dizer que a reta anda uma unidade na vertical a cada unidade andada na horizontal. No caso à esquerda, a taxa de variação é igual a 5, que corresponde a dizer que a reta anda 5 unidades caminhadas na vertical a cada unidade caminhada na horizontal. Com isso, podemos dizer que a taxa de variação é representada geometricamente pela inclinação das retas. Aproximando os dois esquemas, é fácil de notar a diferença de inclinação entre as duas retas, que são refletidas pela quantidade chamada taxa de variação. Agora vamos tratar de possíveis situações que podemos encontrar quando estamos avaliando taxas de variação de uma função. Considere a primeira situação em que o primeiro ponto da função f de x, o ponto à esquerda, está abaixo e o ponto à direita está acima do outro ponto. Neste caso, temos que as duas variações ΔX e ΔF são positivas, pois as setas indicam que a variação vai do menor valor para o maior. Portanto,
a taxa de variação será sempre positiva quando a inclinação da reta for para cima. Considere agora a situação em que os dois pontos estão sobre a mesma linha horizontal. Como as variações são calculadas do ponto da esquerda até o ponto da direita, temos que a variação horizontal, ΔX, é um número positivo, enquanto que a variação vertical, ΔF, é nula, pois os dois pontos estão sobre a mesma linha horizontal. Portanto, podemos perceber que, quando não há uma inclinação, a taxa de variação será sempre zero. Por último, considere a situação em que o ponto à esquerda da função está acima e o ponto à direita da função está abaixo, conforme indicado. Neste caso, a variação ΔX é positiva, mas a variação ΔF é negativa, pois a seta verde indica uma variação do maior valor para o menor. A seta vai para baixo, o que significa que a variação é negativa. Portanto, a taxa de variação será sempre negativa quando a inclinação da reta for para baixo, pois ΔF é um valor negativo e ΔX um valor positivo. Portanto, a divisão é um número negativo dividido por um número positivo, que dá sempre um número negativo. Bem, com isso terminamos mais uma aula onde foi explicado o que é taxa de variação e sua interpretação geométrica. Na próxima aula, vamos definir o que é uma derivada utilizando o conceito de taxa de variação. Até mais!